Nesse vídeo vou te apresentar a história sobre o rei Davi. Gosta dessas histórias? Então já se inscreve em meu canal e deixa o seu like. Se você quer mais história como essa. Vamos lá. David ou Davi, comumente conhecido pelos cristãos ortodoxos como São David, foi o segundo rei do Reino Unificado de Israel, tendo sua primeira capital em Jerusalém. Era filho de Jessé, o Efrateu, do clã de Perizidá, descendência de Judá, e nasceu em Belém por volta de 1040 a.C. Foi escolhido por Deus para governar a nação de Israel depois da corrupção de Saul, o qual fora escolhido pelo povo, sofrendo perseguições desde até se tornar rei sobre a tribo de Judá com a morte do monarca. E, após o assassinato de Isbosete, filho mais novo e sucessor de Saul, proclamou-se rei sobre todo Israel. As descobertas arqueológicas da Estela de Tel-Dan e a Pedra Moabita, onde são encontradas citações ao reino de Judá e a casa de David, colocando o reino de Judá e a dinastia davídica num contexto histórico extrabíblico, desmitificando a crença iluminista, que os colocava como parte da mitologia bíblica. Ver Crítica Bíblica e Crítica Bíblia. Porém, a vida do personagem David pode ser descrita apenas através do relato bíblico. A Igreja Católica considera David um santo, sendo sua festa litúrgica o dia 16 de dezembro. Os livros de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, tratam de sua vida pessoal e monárquica. David é descrito como sendo um homem de valor, chamando a atenção de Saul por sua habilidade como músico. Era um arpista, o que lhe rendeu um lugar no círculo real. Posteriormente, com as batalhas contra os filisteus, ficou reconhecido como um grande guerreiro e Saul deu sua filha Mical como esposa. Jonatas, o filho do rei, tornou-se amigo íntimo. Quanto à descrição de David como um homem de guerra, combateu os filisteus na cidade de Keila. Mas, quando Saul o considerou um rebelde, fugiu para o deserto, um lugar à margem da sociedade. David reuniu um pequeno exército, dando início à sua vida mercenária, servindo como um mercenário para os filisteus, rei Aquis de Gat, e defendendo a cidade de Ziclag por 1 ano e 4 meses. Foi nessa época que David ganhou fama e tornou-se realmente um adversário para Saul, como líder, e uma força a ser temida pelos filisteus, que até o chamaram de rei da terra. Devido à narrativa truncada entre os capítulos 16 e 17 do primeiro livro de Samuel, há historiadores que destacam o fato do David músico e tocador de harpa ser uma tradição distinta do David como uma figura de guerra tal qual descrita anteriormente. Tradição esta posteriormente anexada à saga do personagem. Com a morte de Saul e 3 de seus filhos na Batalha de Gilboa, Israel havia perdido parte do território a oeste do Jordão, enquanto Isbosete, o sucessor de Saul, ficou a leste, em Maanaim, com apoio de Abner, o general de Saul. No segundo livro de Samuel, é relatado a morte de Isbosete por seus próprios homens, Davi os executando, assim como fez com o amalequita que trouxe a notícia da morte de Saul, embora não sendo o amalequita responsável da morte do rei. Ele disse a David que o havia matado, achando que ganharia honras da parte dele, e, em consequência disso, David acabou tornando-se rei de Judá. Israel ungido em Hebrom. David consolidou o reino unificado de Israel. Após derrotar a tribo cananeia dos Jebuseus, tornou Jerusalém como sua capital política, centro religioso e residência real, transferindo para ela o antigo santuário nacional, a Arca da Aliança, em uma procissão solene com sacrifícios, na qual ele mesmo figurou proeminentemente como um adorador e celebrante. Em memória de suas migrações no deserto, a arca foi inicialmente colocada em uma tenda. David pensou em construir um templo magnífico para ele em Jerusalém, mas foi dissuadido pelo profeta Natã. Segundo a narrativa bíblica, o rei David liderou o povo com sucesso em excursões contra outros povos. Fez alianças políticas com outros reis e chefes. Uma dessas alianças sendo selada com um casamento e reunindo um harém. Em Jerusalém, David nomeou um conselho de sábios,
Criou um exército que incluía uma guarda de honra e um guarda real para o palácio. Para isso, David sujeitou as tribos de Israel, Judá. Não foi taxada, tributando-os para abastecer os exércitos e os projetos de construção. Criou um sistema feudal de partição de terras sob a coroa, substituindo assim o antigo sistema de divisões tribais. David Batseba ver artigo principal. Batseba durante um cerco contra a capital amonita de Rabá. David permanece em Jerusalém. Ele espia uma mulher. Batseba, tomando banho em um telhado próximo, e a convoca. Ela fica grávida. O texto na Bíblia não declara explicitamente se Batseba consentiu ou não. David chama seu marido, Urias, o hitita, de volta para descansar, esperando que ele vá para casa, para sua esposa, e acredite que a criança seja dele. Urias não visita sua esposa, por isso David conspira indiretamente matá-lo. Na manhã seguinte, escreveu Davi a Joabe uma carta, dizendo o seguinte: ponde Urias na frente, no mais forte da batalha, e retirai-vos dele para que seja ferido e morra. David então se casa com a viúva, Batseba. Em resposta, Natã profetiza a punição que cairá sobre ele, afirmando que a espada nunca se afastará de sua casa. Quando David reconhece o pecado, Natã o conforta e diz: seu pecado é perdoado e não morrerá. Mas a criança essa morrerá. Em cumprimento às palavras de Natã, o filho de David, depois de 7 dias de vida, morreu. 1 Samuel 12:18. Além disso, Absalão, alimentado pela vingança e desejo pelo poder, se rebela e morre. Batseba e Natã vão a David e obtêm seu acordo para coroar Salomão, filho de Batseba. De acordo com a promessa anterior feita por David, a revolta de Adonias é derrubada. Davi morre aos 70 anos de idade após reinar por 7 anos como rei de Judá e 33 em Jerusalém como rei de todo o Israel. Em seu leito de morte aconselha Salomão a andar nos caminhos de Deus e se vingar de seus inimigos.